A partir de agora, o assunto aqui no Tom Maior é o alto número de mortes devido aos acidentes de trânsito. As estatísticas da seguradora líder, administradora do consórcio que gere o seguro DPVAT, mostram que entre janeiro e outubro deste ano, o seguro já pagou 27.839 indenizações para os beneficiários de vítimas fatais de acidentes de trânsito. Mesmo com o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, os números seguem altos e em crescimento. Só de setembro para outubro, os benefícios concedidos para ocorrências envolvendo mortes aumentaram 8%. E é sobre este assunto que a gente conversa, sobre esses cuidados, as orientações, que nós vamos conversar a partir de agora com o secretário municipal de Trânsito de Goiânia, Horácio Melo. Horácio, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui no Tom Maior. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Jéssica. É um prazer participar de um programa de formação de opinião, de assuntos importantes para a cidade. Muito obrigada a você, doutor Horácio. Comigo também, Jéssica Dias, minha parceira de todas as horas. Ótima tarde para você. Oi, Jordana. Ótima tarde para você também, para o Horácio e a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. E para a gente começar, esse bate-papo, para a gente começar a entrar nesse assunto, doutor Horácio, eu queria que você falasse para a gente de que forma que a Secretaria Municipal de Trânsito daqui de Goiânia recebeu essa informação, esses números que eles são do seguro DPVAT, essa questão desse aumento de mortes, ele também aconteceu aqui na capital? Olha, na verdade, não é surpresa, porque eu acompanho esse assunto, inclusive com as estatísticas da seguradora líder, há algumas décadas. Então, infelizmente, o trânsito no Brasil mata mesmo. As pessoas têm que começar a entender que isso é um fato real, um fato estatístico e um fato cuja solução depende de todos nós. E mesmo agora, na época de pandemia, vimos, infelizmente, o número de infrações aumentarem, de gravidade de alguns acidentes aumentarem, e isso vai refletir no quê? No número de feridos e de mortos. É lamentável, mas é um fato de uma cultura nacional que não é de hoje e que nós estamos trabalhando aqui diariamente para tentar mudar comportamentos, para debater comportamentos. Não faz sentido, E quando a gente fala em números, a gente fala em milhares de brasileiros mortos, fica parecendo mais uma estatística, Morreram números. E no momento que nós estamos discutindo pandemia provocada por cuidados com a saúde necessários, isolamento, pessoas inclusive que estão perdendo emprego para garantir a saúde, de ter que ficar em casa, a gente vê no trânsito, não existe esse mesmo cuidado, não existe essa mesma atenção. E se formos pegar aí o número de 50 mil mortos ano no Brasil, em 10 anos, em uma década, nós temos 500 mil de mortos. 500 mil de pessoas morreram no Brasil vítimas de acidente de trânsito. É um negócio assustador, mata mais que qualquer guerra. E a Covid tem vacina daqui a pouco, se Deus quiser, Daqui 3, 4 meses, nós teremos uma vacina para a Covid. A expectativa é essa. E no trânsito? Com as estatísticas crescentes, imagina quando voltarem as aulas, imagina quando voltarem todos os veículos para as ruas. Esse é um debate necessário, mas que não é novidade, infelizmente, Jordana. Secretário, o senhor falou agora sobre o comportamento das pessoas. Ainda falta responsabilidade, comprometimento e conscientização por parte dos cidadãos e da sociedade de maneira geral? A sociedade ainda precisa amadurecer sobre essa responsabilidade com a segurança do trânsito nas nossas ruas. Ainda falta isso? Quando eu era só palestrante, especialista, Jéssica, não estava aqui na SMT, eu repetia sempre em alguns debates, até internacionais que a gente participou, que medir o estágio de evolução cultural da sociedade é fácil em um aspecto de cidadania, de evolução cultural, de respeito aos conceitos de uma convivência harmoniosa. Era só pegar as estatísticas de acidentes de trânsito. Países onde se existe um respeito, não é nem acolhimento, não é nem cortesia social, não estou falando disso, mas onde existe um respeito à cidadania, à defesa da vida, os acidentes e as infrações de trânsito estão em menor número. Isso é ponto pacífico. Então, o Brasil, infelizmente, ele é um dos países onde tem um povo cortês, um povo caloroso, um povo que recebe bem, mas quando vamos debruçar nos pontos de estatística de acidente de trânsito, nós temos estatística de terceiro mundo mesmo, do ponto de vista de evolução cultural, do ponto de vista de evolução da sociedade, respeito à cidadania.
Precisamos avançar nisso urgentemente. O que a SMT tem feito é procurado implantar, inclusive na sinalização, estamos debatendo aqui agora, na mesa ao lado, implantação de projetos de trânsito para a cidade que busquem essa evolução de comportamento conceitual. Por exemplo, Goiânia está colocando agora nas novas sinalizações o motobox. É implantação simples, não é nenhuma mágica, né? Não estamos inventando rodas, já tinha que aparecido na Europa há algumas décadas, mas que vem no encontro disso. Por que tem lá o motobox? Porque a moto é mais frágil, que a moto tem que ter um espaço de prioridade ali na frente, na saída do semáforo. Por que tem que ter faixa de pedestre? Porque o pedestre é totalmente mais frágil, ele não tem proteção nenhuma, e mesmo no leito asfáltico, ele tem que ter respeito e prioridade em relação ao automóvel. Então, são essas medidas, sem varinha de condão, sem acreditar em mágica, mas são essas medidas que, acumuladas, tendem, e a gente acredita nisso, tem que ser otimista, a mudar o comportamento do goianiense, do goiano e do brasileiro. Pois é, secretário, você tem falado nessa mudança de comportamento, mas a gente fala tanto de trânsito, há tantas placas, campanhas, né, que tentam conscientizar os motoristas para essa questão, para tomarem esses cuidados. Ao longo da sua carreira, né, nessa área, o senhor notou alguma mudança de comportamento positiva dos motoristas? Sim, eu vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, Goiânia. Eu lembro que eu estava aqui na SMT até 1900, antes de virar diretor do Detran, ser convidado a ser diretor técnico do Detran, e nós tentamos implantar aqui a campanha de respeito à faixa pedestre, faixas de pedestre não semaforizadas. Porque no semáforo tem a faixa pedestre, né? Tem um sinal vermelho e o carro para. As não semaforizadas, todo mundo dizia que seria um perigo, o goianiense não ia respeitar nunca. Né? Qual que é a não semaforizada? Qual que é a sinalização para o carro parar? O pedestre tem que dar a sinalização com a mão, ao se aproximar da faixa, e o carro automóvel ou qualquer veículo parar para o pedestre fazer sua travessia com segurança. As pessoas diziam que em Goiânia não funcionaria isso nunca. E provou-se o contrário. Ainda temos problemas de sinalização, temos, de faixas não iluminadas adequadamente, mas existe em Goiânia a cultura de que o pedestre der a mão, a prioridade na travessia daquele local é do pedestre. Isso foi uma mudança de comportamento que não era acreditada pelas pessoas antes. E nós conseguimos fazer em Goiânia. Em Curitiba, que é uma cidade onde se considera que tem um modelo melhor de gestão do trânsito, de mais avanço cultural da sociedade, não existe isso. Não existem faixas de pedestre não semaforizadas onde o automóvel para o pedestre. Vou dar outro exemplo. Até 1997, 98, Código de Trânsito, as pessoas não usavam cinto de segurança. Vocês duas são mais novas que eu, já estou careca aqui de acompanhar o trânsito, mas eu me lembro que a gente não usava cinto de segurança, não usava capacete. Existia um lema na minha época que era, vamos deitar o cabelo? Sabe o que era isso? Pegar a motocicleta e acelerar, sem capacete, que o cabelo era moda de cabelinho comprido, quando eu tinha, deitava o cabelo no vento. Parece engraçado e na época era saudável, mas isso hoje é inaceitável. Andar sem capacete, não respeitar a questão do cinto de segurança, a faixa de pedestre, claro, com dificuldade, estamos avançando. Então nós temos que entender assim, temos dificuldade no Brasil? Temos, mas estamos avançando. Sem um debate como esse que nós estamos fazendo, sem um avanço da legislação e sem políticas afirmativas de trânsito eficazes, concretas, com ações nas ruas, estaria em uma situação muito pior. E eu não quero nominar país, mas a gente vê pela internet aí países onde não existe respeito nenhum no trânsito, né? A situação poderia ser pior. Nada é tão ruim que não possa ser pior e não tão bom que não possa melhorar. Nosso trabalho é para melhorar, mas poderíamos estar pior, sem dúvida nenhuma. Nossa, Horácio, você falando aí sobre a questão da moto, andar sem capacete, eu já não gosto de moto nem de capacete, quem dirá sem capacete, né, Jéssica? Também e você acredite, e vocês duas acreditem, a gente andava sem capacete. Capacete era um objeto não utilizável. Estou dando esse exemplo para mostrar assim, a mudança comportamental acontece. Agora, a sociedade precisa internalizar, né? Hoje as pessoas usam capacete, usam cinto de segurança, não usam a seta, não respeitam os mais frágeis. Então, nós temos que entender que nós conseguimos avançar em alguns pontos e outros ainda não. Comparando também com o exemplo do trânsito, hoje dificilmente alguém acende um cigarro em local fechado e tem uma previsão de multa. Né? Mas as pessoas entenderam que não precisa multar, ninguém foi multado.
mas o comportamento de represária social funciona muito forte também. Você acendeu um cigarro em ambiente fechado, alguém vai te recriminar. Não é proibido fumar, companheiro, mas fume em local aberto, que você não vai prejudicar a saúde de ninguém. Para o trânsito, nós temos que trazer isso. Nós aprendemos a usar máscara. Eu estava com máscara aqui até agora. Tirei a máscara aqui agora, que como não tem ninguém em minha volta, assim, a mesa que está discutindo a reunião está mais afastada, para vocês me ouvirem melhor, eu tirei. Mas é um objeto incômodo, que atrapalha até a comunicação, mas que é necessário. Não se pode, é proibido, inclusive. E é necessário, não se pode andar sem máscara para não prejudicar a saúde de outro. Da mesma forma, não se pode andar depois de beber álcool, da mesma forma, não se pode andar em excesso de velocidade. Esse debate com a sociedade é possível? É. Existem exemplos assim, mas precisamos avançar muito mais. Secretário, o trânsito, né, ele é um tema de saúde pública, porque além da questão das mortes, a gente tem que lidar também com a reabilitação desses pacientes que sofrem os acidentes, né? Isso traz impacto, então, para a sociedade, para a área da saúde, para a área econômica. Então, as questões de trânsito, elas devem ser discutidas por todas as esferas da sociedade. O que precisa ser feito para que isso aconteça e também quais são os desafios que o senhor vê para a gente ainda lidar com esses impactos e trazer segurança no trânsito? A sua pergunta é ótima, Jéssica. Eu vou fazer uma meia-culpa pelo Sistema Nacional de Trânsito, não pela SMT, porque não é atribuição exatamente nossa. Existe um projeto de inserir a educação para o trânsito, desde o ensino básico, médio, seja pelo método educacional que for, se é dentro da matéria, por exemplo, dentro de biologia, ou dentro, discutir os impactos de um acidente de trânsito sem cinto de segurança na matéria de biologia, na matéria de história, discutir essa questão da evolução das sociedades, pegando a questão do trânsito, ou de forma separada, a matéria educação para o trânsito, lá no ensino curricular previsto pelo MEC. Eu estou discutindo isso, nós estamos discutindo isso há 30 anos e não avançamos muito ainda. Órgãos como a SMT e outros fazem as campanhas educativas nas escolas, apostando na nova geração, que essa geração nova vai vir entendendo do capacete. Nós perdemos o contato com o secretário municipal de trânsito de Goiânia, o Horácio Melo, né? Nós temos conversado aqui sobre essa questão dos acidentes de trânsito que tem aumentado durante a pandemia, que o que tem que mudar mesmo é a questão da conscientização, né? Estamos falando também da mudança comportamental aqui, de acordo com o secretário municipal de trânsito de Goiânia, o Horácio Melo. Também conversa comigo a Jéssica Dias, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. E nós também, essa entrevista na íntegra, você pode conferir lá no sagresonline.com.br.